Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os transtornos que acomete a glândula tireoide. Vamos lá. Bom, a glândula tireoide tem função secretar T4 e T3. Estes hormônios têm como função diferenciação celular durante o desenvolvimento, ajuda a conservar a homeostase termogênica e o metabolismo do adulto. O que eu sempre falo é que o T3 e o T4 ele tem essa capacidade de participar do metabolismo celular. Então, se eu tenho um T4, um T3 elevado, o metabolismo vai estar acelerado. Os salicilatos, eles têm a capacidade de fazer o quê? Ele desplaza o hormônio das proteínas transportadoras. Então faz com que aumente os níveis de T3 e T4, principalmente o T3, que é a forma livre. E com isso suprime o TSH. Quando a pessoa para de tomar os salicilatos, ele retoma aí seus valores normais. Então lembre-se que os salicilatos têm como característica elevar T3 e desenvolver um hipertireoidismo aí transitório medicamentoso. Sobre a captação do iodo, a gamografia, a cintilografia da tireoide. Essa cintilografia, o que ela tem como função? Visualizar seletivamente a glândula e com isso ele vai avaliar a quantidade de captação de iodo dessa glândula. Por exemplo, se é uma doença de Graves, um hipertireoidismo, uma tireotoxicose de Graves, que é autoimune, a captação desse iodo vai ser uma captação de forma homogênea, vai captar por toda a glândula. Essa glândula está aumentada e captando de forma homogênea esse iodo. Se é um adenoma tóxico que tem como característica um hipertireoidismo também, e eu faço essa cintilografia e eu percebo que a captação ocorre com mais intensidade em áreas focais, então a captação em pontos da glândula. Isso me fala a favor de um adenoma tóxico. Se durante essa investigação eu vejo que existe uma distorção na estrutura dessa glândula, isso me faz pensar de um bócio multinodular tóxico. E quando é as tireoidites, como por exemplo a tireoidite subaguda, a captação do iodo está muito baixa, não capta iodo. A ecografia ela vai me ajudar em alguns pontos. Inclusive se recomenda a ecocardiografia, a ecografia, gente. Corta isso aqui, pelo amor de Deus. A ecografia da tireoide, ecocardiografia da tireoide, né? Ecografia da tireoide para todos os pacientes que suspeitam de um nódulo da glândula tireoide, identificados aí por exames. Tem algumas explorações físicas aí, alguns exames físicos que você faz para palpar essa glândula. Então é sempre recomendado realizar uma ecografia. Essa ecografia me ajuda também se é uma tireoidite supurativa. O principal agente bacteriano é o estáfilo. Você pode ver sinais de abscesso nessa ecografia. E o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo tem como característica uma pouca quantidade de T4 e T3. Agora, esse hipotireoidismo, ou seja, essa baixa quantidade de T4 e T3, pode ser porque a glândula de fato está com problema, ou seja, uma deficiência primária, ou, como por exemplo, o Hashimoto, que é um acometimento autoimune que diminui a função da glândula, que é o Hashimoto, ou de forma secundária, a hipófise não está secretando TSH, se não tem TSH, que é o hormônio estimulador da glândula tireoide. Com isso, então, eu vou ter TSH baixo e
T4 baixo. Isso me fala que eu tenho um hipotireoidismo secundário a um outro lugar. E qual é esse lugar? Claro, nesse caso do eixo TSH T4 é na glândula, na hipófise. Eu tenho mais duas situações. Eu tenho um hipotireoidismo subclínico. Por que fala hipotireoidismo subclínico? Porque o T4 dele ainda está normal, de forma que ele ainda não tem clínica. Porém, o TSH dele já está elevando. Por que o TSH eleva, pessoal? Para compensar quando o problema é primário, está faltando T4 porque a glândula não consegue secretar, e com isso o hipotálamo percebe, estimula a hipófise a aumentar o TSH. Só que, nesse caso, eu tô com o T4 normal. Como isso é possível? É porque o corpo, ele, além de ter essa capacidade de contrarregulação com o T4, as próprias células já começam a sinalizar a carência do T4. Então, de forma que quando você tem um hipotireoidismo subclínico, é como se o corpo já estava te avisando, laboratorialmente, clinicamente ainda não, que existe um hipotireoidismo subclínico. Não se esqueça. Agora, tem uma situação super tensa aqui. É um hipotireoidismo que tem T4 elevado. Se eu bater o olho num caso clínico, ou se alguém falar com você que você está com T4 elevado, o que vai vir na sua cabeça? Hipertireoidismo. Mas quando eu tenho hipertireoidismo, como que está o TSH? Baixo. Ele tem que estar baixo, por mecanismo de contrarregulação. Então, se eu tenho um hipertireoidismo, a situação é o quê? T4 alto e TSH diminuído. Então, eu doso o TSH, que na verdade é o primeiro hormônio que você dosa quando você vai avaliar a glândula tireoide. Acaba que o médico já solicita tudo de uma vez. Mas se fosse para seguir algoritmo, é o TSH, é a partir do TSH. Ele está alto ou baixo? Então, o TSH estando alto, você fala, mas que porra é essa? O que está acontecendo aqui? Existe uma resistência dos receptores periféricos ao T3 e o T4. É como se fosse uma diabetes tipo 2 da glândula tireoide. É como se fosse a insulina. A insulina, às vezes a pessoa tem a insulina, que é o diabético tipo 2, mas existe resistência à ação dela. É a mesma coisa. Existe uma resistência à ação dos hormônios tireoidianos. Então tem como característica T4 é alto e TSH também alto. Isso aqui é um quadrozinho bonitinho com a mesma coisa que a gente já falou. A deficiência de iodo segue sendo a causa mais comum de hipotireoidismo em mundos que existe a carência do iodo, que não é o caso aqui da gente que tem o sal iodado. No nosso meio, a principal causa de hipotireoidismo é a enfermidade autoimunitária de Hashimoto e algumas causas iatrogênias aí, né, uma situação em que vai fazer uma cirurgia e acaba comprometendo a função dessa glândula. E situações como tratamento, né, de hipertireoidismo aí. O hipotireoidismo congênito se trata de uma situação em que essa criança tem clínica de hipotireoidismo e isso é devido que a mãe acaba passando para o feto anticorpos que vai antagonizar o receptor TSH desta criança recém-nascida. Então acaba que o TSH não consegue fazer sua função e desenvolve um hipotireoidismo. Porém, isso tende a ser um transtorno transitório ou, na maior parte dos casos, pode se transformar em um hipotireoidismo permanente aí. Tem como clínica uma icterícia prolongada, transtornos da alimentação, hipotonia, macroglosia, retraso na maduração óssea, pode apresentar hérnia umbilical, tudo devido a um hipotireoidismo congênito. Eu acredito que isso deve ser pouco comum. Conversei com um pediatra que já tem uma experiência de muitos anos dentro da clínica e até hoje nunca encontrou com essa icterícia por um hipotireoidismo. Acredito que esse hipotireoidismo não é tão frequente.
Das causas primárias de hipotireoidismo, destacamos então o Hashimoto, as causas de uma tireoidectomia total ou subtotal, uso de radiação que comprometeu a função dela, amildarona, lítio, são todas causas primárias no qual o problema vai estar na glândula. Primário, o problema está na glândula. Alguns transtornos infiltrativos, amiloidose, sarcoidose. Causas de hipotireoidismo transitória, uma tireoidite assintomática, entre elas uma tireoidite puerperal, uma tireoidite subaguda, ou de repente, né, uma interrupção de um tratamento suprafisiológico com tiroxina, mas são situações não tão comuns. Depois da administração de iodo, ok? Para quando a pessoa está tratando uma enfermidade de Graves e vai fazer iodo, vai administrar iodo, não sendo grávidas, claro, e às vezes aquele paciente mais idoso, aquele paciente já com câncer, aquele paciente que não consegue suportar uma cirurgia, aí vai fazer administração de iodo e acaba que esse iodo é tão forte, tão pancadão, que desenvolve um hipotireoidismo transitório em um paciente com Graves. E os secundários são problemas, né, tanto hipopituitarismos, como a gente falou, que as causas secundárias podem ser tumores, cirurgia, sofreu irradiação, a síndrome de Sheehan, são situações que podem desenvolver um hipotireoidismo secundário. Então, falando um pouquinho do Hashimoto, ele tem como característica um T4 baixo, porque afinal é um hipotireoidismo, e o TSH está alto, está acima de 10 milunidades, né, por litro aí, que tentando compensar esse T4 baixo. Afinal, o eixo hipotálamo e hipófise está ok, o problema é na glândula autoimune. Nesse caso aqui, que se denomina hipotireoidismo clínico ou hipotireoidismo manifesto. Então, quando está com esse TSH acima de 10, é considerado então um hipotireoidismo clínico ou um hipotireoidismo manifesto. É mais comum em pessoas acima de 60 anos, então é uma tireoidite, né? Um transtorno da glândula, é um hipotireoidismo mais comum em pessoas de idade e tem como característica uma infiltração linfocítica, afinal é autoimune. Os pacientes com Hashimoto, no entanto, acaba procurando o atendimento mais pelo um bócio. A pessoa sente que está crescendo alguma coisa no pescoço e procura o médico, não por sintomas de hipotireoidismo. E quais são esses sintomas? Vou colocar nesse quadro que é melhor, eu mantive o do livro, esse está um pouco mais didático, né? Entre eles, astenia, diminuição do suor, são coisas que chamam atenção pela porcentagem, intolerância ao frio, tá lento, letárgico, alguns sinais, uma xerostomia, uma linguagem lenta, uma bradilália, edema palpebral. Tanto é que aqui, lembre-se que a complicação do hipotireoidismo é o coma mixedematoso. Então, já tem um edemazinho palpebral ali. Algumas características, então, unha quebradiça, mão grossa, pele seca, hiperqueratose dos cotovelos, o edema palpebral, os lábios grossos. Beleza? A macroglossia. Quais são algumas enfermidades associadas? Isso pode acontecer por ser uma doença autoimune. Quando pensa em hipotireoidismo autoimune, ela pode estar associada a um vitiligo, anemia perniciosa, uma enfermidade de Addison, uma alopécia, uma diabetes tipo 1. São doenças também autoimunes. Dentro dos estudos de laboratório, chama atenção para o TPO-AB. Eu vou até colar o nome dele aqui. Presença de anticorpos contra a peroxidasa tireoide, que é o TPO-AB, que é o específico aí para fazer esse exame. E aqui tem um algoritmo super interessante. Primeira coisa que a gente quantificou, TSH. O TSH está alto. O que pode ser quando eu falo em TSH alto? Ou pode ser um hipertireoidismo secundário.
Estão pegando? Hipertireoidismo secundário. Por quê? Se o TSH está alto, eleva o T4, a glândula tireoide, então eu tenho um hipertireoidismo secundário. Tem nada a ver aqui. Aqui a gente está falando de hipo. Então, e qual outra situação que eu posso estar com o TSH elevado? Quando ele está tentando compensar. Agora, eu tenho que saber se é uma compensação assintomática ainda ou sintomática. Então, vamos lá. O TSH está elevado. Aí eu vou avaliar o T4. O T4 está normal? Pô, o TSH está alto e o T4 está normal? É um hipotireoidismo leve, é o assintomático. Então, nesse caso, a gente vai dosar o TPO-AB. Se o TPO-AB, que é os anticorpos contra a peroxidase tireoide, está positivo, ou essa pessoa já está começando a ter algum sintoma, o tratamento já é com T4. Ou seja, se tem sintoma, claro, T4. Se eu estou diante de um hipotireoidismo assintomático, é uma vigilância anual, não faz tratamento. Ou seja, se eu tenho TSH elevado, mas o T4 está normal e a peroxidase e o anticorpo contra a peroxidase está negativo ou não tem sintoma, a vigilância é anual. Ok? E se tem um T4, TSH elevado e o T4 baixo, tá aí, é um hipotireoidismo primário. Se eu tenho o anticorpo positivo, é um hipotireoidismo autoimunitário, é um Hashimoto, a gente vai tratar com T4. Se o TPO-AB está negativo, a gente vai buscar quais outras causas que desenvolveu esse hipotireoidismo. Um tratamento com iodo, é algo transitório, um medicamento igual a mildarona, uma infecção, enfim, várias coisas. Ok? Aqui, a gente não vai entrar muito em cima de detalhes nesse aqui não, mas né, o importante é o do TSH elevado aí pra gente. O hipotireoidismo iatrogênio, o que que pode levar a essa iatrogenia? Tireoidectomia subtotal. E acaba comprometendo aí a função da glândula. Qual que é o tratamento? Levotiroxina, 1,6 microgramas quilopeso corporal, normalmente aí de 100 a 150 microgramas, ingeridas ao menos 30 minutos antes da refeição aí, em jejum. Fala-se que pacientes menores de 60 anos sem sinais de cardiopatia já pode entrar com um tratamento maior aí, mais pesadão. Mas o que importa é que o tratamento é com levotiroxina. O paciente com hipotireoidismo subclínico, não há recomendações para o tratamento com levotiroxina. Porém, se o TSH já está acima de 10, aí a indicação é já começar com a levotiroxina. E quando eu entro com a levo, mesmo com as concentrações de TSH baixo, quando essa pessoa tem sintomas. Ou seja, é aquele algoritmo. Você está com um TSH elevado, o T4 está normal. Você dosou, o T4 está normal. Aí é uma situação de hipotireoidismo. Porém, aqui ele me dá algumas dicas de valores. Se eu estou com TSH mais alto, eu não vou fazer esse segmento aqui, vigilância anual. Se esse TSH aqui já está acima de 10, eu já vou entrar com a levotiroxina. E também situações que essa pessoa tem clínica, ok? Para mulheres que têm hipotireoidismo instalada, não que desenvolveu hipotireoidismo durante a gestação, deve avaliar a função da tireoide a cada 4 semanas durante a primeira metade da gestação e a partir da 20ª semana a cada 6 a 8 semanas aí, e fazendo, claro, reajustes de levotiroxina. O coma mixedematoso é uma complicação. É uma complicação e a principal causa é o abandono do tratamento. A pessoa acha que não precisa e para de tomar a levotiroxina. É uma situação clínica muito grave, ok, pessoal? A aparição é pouco frequente e é mais comum em mulheres, que eu não tinha falado, o Hashimoto é mais comum em mulheres e predomina aí no inverno.
É mais comum em velhos, em ancianos, e tem como característica, pode ter, chegar para a pessoa convulsionando, alteração dos níveis de consciência, uma hipotermia, né, pode alcançar até 23 graus, sinais de hipoventilação, que vai desenvolver uma hipóxia e vai apresentar sinais de hipercapnia, um CO2 elevado. E qual que é o manejo aí do coma mixedematoso? Levotiroxina em bolo, 500 microgramas, uma dose de carga. Vai fazer um calentamento externo, isso se a temperatura estiver abaixo de 30 graus, para evitar o colapso cardiovascular. E se administra hidrocortisona, 50 miligramas a cada 6 horas, né? Isso é importantíssimo. Então, beleza. Fora todo o suporte de oxigênio, ok, pessoal? Tudo que tiver de descompensação nesse idoso vai ter um aporte aí, claro, completo. A gente foi nos pilares do tratamento aí. Beleza. A tireotoxicose, ela tem como característica uma glândula hiperativa ou uma hipófise hiperativa. Ou a hipófise está secretando muito TSH, ou a glândula está secretando muito T3 ou T4, ou esse receptor aqui, ó, o receptor do TSH, está com defeito, está com piti e começa a estimular a glândula independente do TSH. Ou seja, independente do TSH, mesmo o TSH não esteja ligando ao receptor TSH, ele começa a estimular muito a glândula. Essa é a doença de Graves, como é que é? Enfermidade de Graves, é Base-Down, né? A doença de Graves. Ou seja, quando eu falo em doença de Graves, é uma doença autoimune que tem como característica um receptor do TSH louco. A gente vai ver isso. Quando eu falo então em hipertireoidismo primário, a glândula está secretando muito. Então como que está o T4? Aumentado. E como é que está o TSH? Indosable, como diz a doutora Zumi. O TSH não consegue dosar. E quando é um problema central, hipófise, hipotálamo, como que vai estar o TSH? Alto, estimulando a glândula, que também vai produzir T4 livre aumentado. Quais são as causas da tireotoxicose? Que quando eu falo tireotoxicose, seria um padrão sindrômico de várias situações clínicas que tem como característica aumento de T4, que tem como característica a clínica de excesso de T4. É o contrário do hipotireoidismo. Esse cara aqui é super agitado. Esse cara aqui está transpirando muito. Esse cara aqui fala muito, muito inquieto, cabelo quebradiço, super agitado. Bom, o hipotireoidismo primário é a enfermidade de Graves, o bócio multinodular tóxico, o adenoma tóxico, metástase de câncer, né, da tireoide e algumas outras causas aí menos comum. As causas de hipertireoidismo, de tireotoxicose sem hipertireoidismo, ou seja, eu não tenho um problema instalado, é algo mais transitório, é uma tireoidite subaguda, uma tireoidite assintomática, por um problema de radiação, a própria cadela, que é a amiodarona. A amiodarona ela tem essa característica, ela pode tanto desenvolver um hipertireoidismo como um hipotireoidismo. E secundária, onde o problema está lá em cima, um adenoma hipofisário, secretor de TSH, que são situações que é a nível do sistema nervoso central. E então, qual é a clínica da tireotoxicose? Não é a tormenta tireoide, que é uma situação grave. A pessoa vai ter deposições líquidas, intolerante ao calor, hiperidrose, supernervoso, palpitações, perda de peso, aumento do tamanho do coelho. O que nós vamos perceber? Uma taquicardia quase sempre, esse bócio, tremor, pode apresentar sopro sistólico, engrossamento da pele da cara anterior da perna, que é o edema pré-tibial. Porém, o hipertireoidismo em ancianos pode estar um pouco mascarado, ele pode apresentar então sinais de fadiga, perda de peso
e é chamada de tireotoxicose apática. Apática essa tireotoxicose, mas é por ser um anciano aí. Pode ter manifestações cardiovasculares, que é um ataque sinusal. Então, esse senhorzinho pode dar entrada num pronto atendimento com um ataque sinusal, sentindo que o coração está batendo muito forte. Pode ser por uma tireotoxicose. Tem que sempre investigar isso aí. Alguns diagnósticos diferenciais, uma crise de angústia, uma mania, um feocromocitoma, que é um tumor da suprarrenal, e perda de peso por neoplasias. Isso é tudo diagnóstico diferencial. A enfermidade de Graves, propriamente dita, é uma doença autoimune, que tem como característica um comportamento de uma tireotoxicose, mais comum entre 20 e 50 anos de idade em mulheres, mas pode encontrar em pessoas mais velhas. Existe a característica aí de um hipertireoidismo, um bócio difuso, uma oftalmopatia, e eu adicionei o edema pré-tibial nessa tríade aí, porque esse edema pré-tibial, lembre-se que o edema pré-tibial, o problema é do hipertireoidismo. O coma mixedematoso é do hipo. Alguns fatores precipitantes, questão de prova aí, caiu questão aberta para nós na nossa última prova de medicina interna. Samara até errou essa questão, tadinha. Mas quais são os triggers aí? Quais são gatilhos que podem desenvolver uma crise tireotóxica? A gestação, lítio, vírus, estresse, amiodarona, corticoide, beleza. O diagnóstico, o principal, o TSI. O TSI é o laboratório que vai dar positivo para a enfermidade de Graves. O que é que eu vou encontrar? Anticorpos do tipo IgG dirigidos contra o TSH. Aqui não existe destruição, existe uma estimulação do receptor por parte desses anticorpos do tipo IgG, que no caso, é o TSI. Aqui algumas características da enfermidade de Graves: oftalmopatia, o edema pré-tibial, ok? As acropáquias tireoides. E aqui nesse quadro lindo, pequeno, super tranquilo, a gente avalia uma tireotoxicose. Se eu tenho uma tireotoxicose, o TSH baixo e um T4 alto é primário, gente. Claro, não tem nem onde pensar mais em nada. E isso me pensa muito em quem na principal, uma enfermidade de Graves. Como eu confirmo se é Graves? TSI. TSI positivo para Graves. O TSI não é até negativo, eu tenho que pensar num bócio multinodular e um adenoma tóxico. Lembrando que a cintilografia me ajuda muito a buscar as diferenças entre eles aí. Ok? Bom, e quando o TSH está baixo, o T4 está normal. Eu posso estar diante de um subclínico ou uma toxicose por T3. São situações diferentes. Então, eu dosei o T4. TSH está baixo. Aí você pensa, opa, TSH baixo, T4 vai estar aumentado, vai ser primária. Você olha, ele está normal. Aí você vai quantificar o T3. Se o T3 está normal, é um hipotireoidismo subclínico. Aí vai fazer uma vigilância a cada 6 a 12 semanas. Se o T3 está elevado, é uma toxicose aí por T3. Se o TSH está elevado, se o TSH, está normal ou elevado, e o T4 está alto, pode ser um adenoma hipofisário secretor do TSH, ou uma síndrome de resistência da hormônio tireoide. O que significa essa síndrome de resistência? Essa resistência é quando você tem um transtorno autossômico dominante, aonde tem como característica elevação do T4 livre e o TSH está normal. É uma situação diferente, né? Porque você pensa o seguinte: o T4 está livre. Quer dizer, o T4 está livre. O T4 está alto. Aí você pensa assim, não, o TSH está baixo. Não, quando o TSH está normal ou elevado, tende a ser principalmente normal, é essa situação aí.
O tratamento da enfermidade Graves, nós temos 3 bases de tratamento. Os fármacos antitireoideus, o tratamento com iodo ou uma tireoidectomia. Vamos ver as situações aí. No caso de grávidas, o medicamento mais interessante é o carbimazol, né, que é o metabólico do metimazol. Não se utiliza o propiltireacilo em grávidas e é contraindicado, no caso de grávidas, o tratamento com iodo. Então, o tratamento é mais interessante com o metimazol aí. Se revisa a cada 4, 6 semanas depois de começar o tratamento. Você vai fazer um segmento dessa grávida. Então, a grávida trata com o metimazol. Para o tratamento de Graves, é claro, você tem um metabolismo super acelerado. Não vai ser diferente que seu coração vai estar uma loucura. Então, nós temos o propanolol ou o atenolol para segurar aí essa frequência cardíaca. O iodo radioativo é contraindicado, contraindicação absoluta em gestação e nem em lactância, mas ele tem uma indicação em pacientes cardiopatas, com ou sem isquemia, pacientes com câncer, senhorzinhos aí, senhorazinhas que não conseguem ser submetidos a uma cirurgia. Então a gente faz o tratamento com iodo radioativo. A tireoidectomia subtotal ou quase total é indicado para aqueles pacientes jovens, principalmente que esse bócio já está muito volumoso. Então a gente vai ficar fazendo tratamento por quê? Vamos tirar essa glândula e a partir dali ele vai ter que fazer tratamento hormonal. Aqui a crise tirotóxica, né, a tormenta tireoide, ela tem como característica o oposto do hipotireoidismo. Aqui vai estar com febre, lá vai estar com hipotermia, vai delirar, convulsionando, coma, vômito, diarreia, sinais de icterícia. Alguns fatores desencadeantes aí pode ser um acidente vascular cerebral, uma infecção, um traumatismo, por uma cetoacidose diabética, um tratamento com iodo radioativo que desenvolveu uma crise tireotóxica. E o tratamento aí a gente vai entrar com altas doses de propiltiracilo, 500 a 1000 gramas, miligramas, perdão, em doses de carga de 250 miligramas a cada 4 horas, via oral ou por meio de sonda nasogástrica ou via retal. E depois disso, depois de feito esse protocolo inicial, 1 hora da administração dessa primeira dose do propiltiracil, vai administrar iodo também para bloquear a síntese da hormona tireoide. Então o tratamento, a gente vem com tratamento farmacológico com o propiltiracilo e também vem com administração de iodo. Lógico, a gente vai entrar com beta-adrenérgicos, propanolol, algumas medidas também como, no caso, corticoides, hidrocortisona, 300 miligramas em bolo, e antibióticos, caso tenha alguma infecção relacionada aí, oxigênio, reposição hídrica, ok. Bom, agora a gente vai finalizar com as tireoidites, que são aquelas situações que tá mais pro transitório. A gente falou do Graves, que é o hiper, do Hashimoto, que é o hipo. Agora nós temos, quando fala em tireoidite, nós temos uma classificação, foi o Medcell que apresentou essa classificação, achei ela legal, que são classificadas em dolorosas e não dolorosas. É a situação em que a pessoa está tendo um comportamento da glândula, essa glândula pode estar aumentada de tamanho, claro, e tem dor. São de causas infecciosas, por radiação ou por trauma. As indolores é autoimune, pode ser por medicamento ou por uma situação de fibrose. A tireoidite aguda, ela é pouco frequente e está relacionado às infecções, principalmente. Por bactérias, o principal é o estáfilo, ok? Então, os estáfilos, que é o principal agente aí que acomete e desenvolve essa tireoidite supurativa, dolorosa, que tem essa flogose local, tá quente, tá doloroso, o laboratório tem uma leucocitose com desvio, febre, PCR, uma cintilografia, a captação tá normal. Lembre-se quando a gente começou a falar da cintilografia no começo dessa aula, quando a captação está normal, a gente tem que pensar muito nas tireoidites, ok? Então a captação tá normal, tende a começar com uma tireotoxicose, um aumento de T4.
Tratamento antibiótico para estáfilo. De repente aí dentro do quadro a gente vai ver vai ter que ser uma penicilina mais resistente. E o ultrassom é bem-vindo nessa hora e pode visualizar sinais de abscesso. Tá aí uma tireoidite supurativa dolorosa. A tireoidite subaguda, que é a de Dequervine, ela está relacionada a um quadro viral. A pessoa vem com uma história antes dessa tireoidite de um quadro viral. Entre eles, uma parotidite, pelo vírus Coxsackie, o vírus da gripe, adenovírus, ok? E é autolimitado, tranquilo. Dentro das manifestações clínicas dessa tireoidite subaguda, principalmente Dequervine, o paciente apresenta uma glândula dolorosa, aumentada de tamanho, pode desenvolver febre, pode haver manifestações de tireotoxicose ou de hipotireoidismo, dependendo da fase. Ela tende a desenvolver uma tireotoxicose, depois evolui para um hipotireoidismo. Aqui mostrando aí como seria esse comportamento, né? Ela começa com uma ação de excesso de T4, depois desenvolve um hipotireoidismo, depois se recupera, enfim, é autolimitado. O tratamento da tireoidite subaguda, podemos considerar os glucocorticoides? Sim, mas antes tenta aí um ácido acetil salicílico, né? Tem os anti-inflamatórios então não esteroidais, e caso não resolva pode entrar com glucocorticoide ou, na maioria das vezes aí, com certeza, para não perder tempo, entra já com prednisona, 40 a 60 miligramas, dependendo da gravidade. Existe essa tireoidite linfocítica subaguda, eu só coloquei ela aqui para mostrar para vocês que existe uma tireoidite linfocítica subaguda, que ela é diferente da tireoidite subaguda, né? Porque essa aqui ela tem, né, pode ter o bócio, a outra sempre vai cursar com o aumento dessa glândula, pode começar com uma tireotoxicose e também a cintilografia, a captação é baixo. E para finalizar, só falando da mildarona. A mildarona é um antiarrítmico do tipo 3 e ela tem como característica desenvolver um hipotireoidismo ou uma tireotoxicose, mas lembre-se que o iodo ele tem efeitos na glândula tireoide. Ok, pessoal? Então é isso, valeu e até a próxima aí.